Como é a proposta do Cruzeiro pela contratação de Júnior Santos, atacante de 29 anos que pertence ao Botafogo? O que foi que o Cruzeiro ofereceu ao Botafogo pela contratação do atleta? E o que o Cruzeiro ofereceu ao atleta? O Cruzeiro já fez uma proposta ao Botafogo, 5 milhões de euros. Eu vou explicar para vocês os moldes desta proposta aqui no vídeo. E o Cruzeiro também fez uma proposta ao staff do atleta. E aí, a tentativa era um contrato de 3 anos de duração. E como é a proposta do Botafogo pela permanência de Júnior Santos? Além de Júnior Santos, Luciano Vieto pode pintar no Cruzeiro? Na noite de ontem, domingo, alguns jornalistas de São Paulo divulgaram que havia o interesse do Cruzeiro na contratação do argentino de 30 anos, que pertence ao Al-Qadsiya da Arábia Saudita. De fato, o jogador pode defender as cores do Cruzeiro. Conversei com uma pessoa da diretoria do Cruzeiro ainda na noite de ontem para trazer esses detalhes para vocês sobre essa situação envolvendo o Luciano Vieto na Toca da Raposa 2. E para finalizar, Lucas Braga. O Santos pode arrecadar um bom dinheiro com o Lucas Braga já na próxima janela de transferências. Existem clubes interessados em contar com um atacante de 27 anos que está emprestado ao Shimizu S-Pulse do Japão. E aí eu vou contar para vocês para onde pode ir o Lucas Braga, ou se ele vai permanecer mesmo no Japão, clube que ele defende por empréstimo lá no futebol asiático. Eles têm uma opção de compra pela aquisição do Lucas Braga. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem este vídeo com seus amigos e não se esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo. Ó. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Lembrando, todos os vídeos do canal do Thiago Fernandes são um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom THIAGO20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Vou mostrar mais uma vez para vocês o meu. Olha aí, tá crescendo cabelo aqui, cara. E assim, tô muito feliz. Eu fiz o meu lá no último dia 10 de abril e aí demora um pouquinho ainda para ficar 100% grandão o cabelo, mas em breve vocês me verão de Black Power. E aí, cara, vou ficar nojento. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a situação envolvendo o Júnior Santos. Qual foi a proposta do Cruzeiro? O Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros, que dá mais ou menos 28 milhões de reais, pela compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. Bom, isso foi o que uma fonte próxima ao Cruzeiro me disse, que a proposta é de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Júnior Santos. A proposta, de acordo com uma pessoa próxima ao Júnior Santos, é de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. Então, o Cruzeiro quer comprar um percentual de Júnior Santos. O Botafogo já disse não a essa proposta, tá? Essa oferta feita pelo Cruzeiro já foi respondida pelo John Textor, o empresário que administra o Botafogo, e ele recusou esta proposta. Não quer vender o Júnior Santos para algum clube do futebol brasileiro. O desejo de John Textor é negociá-lo com algum clube do exterior. Este é o desejo do empresário norte-americano. Ele não gostaria, nesse momento, de negociá-lo com um clube do futebol brasileiro. Então, hoje existe o interesse do Cruzeiro em levar o Júnior Santos. O Botafogo também tenta a renovação contratual do jogador, só que essa renovação contratual está parada, está travada, segue emperrada, especialmente porque o Cruzeiro chegou com uma proposta que nesse momento é tratada como mais interessante pelo atleta. O Cruzeiro ofereceu o dobro do que o Júnior Santos recebe atualmente no Botafogo. Esta proposta salarial e um contrato até dezembro de 2027. O Botafogo também fez uma proposta para que a renovação fosse até dezembro de 2027. No entanto, a renovação e o aumento salarial ele é inferior ao que foi oferecido pelo Cruzeiro. E isso incomoda um pouco. O jogador quer alinhar um contrato maior. Só para que vocês entendam, o contrato oferecido pelo Cruzeiro seria o maior contrato da história da carreira do Júnior Santos. Então, por isso o jogador ficou bem empolgado com a proposta que recebeu do Cruzeiro. E ao negociar esta renovação com o Botafogo, o que ele gostaria é de ter, no mínimo, um contrato semelhante ao que foi oferecido pelo Cruzeiro. Então, nesse momento, o Cruzeiro ofereceu um contrato que seria o maior da carreira do Júnior Santos até dezembro de 2027. O Botafogo ofereceu o mesmo período contratual, mas com um salário inferior. Então, hoje, alguns clubes estão... aliás, hoje não existe um acordo entre os clubes e é por isso
que o Júnior Santos não deve ir para o Cruzeiro nesse momento, porque por mais que o jogador tenha interesse, o Botafogo ainda tem contrato com ele até dezembro de 2025 e o John Textor não quer negociá-lo com o clube de futebol brasileiro. Chegasse uma proposta semelhante do exterior, John Textor aceitaria negociar o atacante de 29 anos. Luciano Vieto, atacante de 30 anos, que pertence ao Al-Qadsiya da Arábia Saudita, foi apontado como possível reforço do São Paulo recentemente. Eu fui atrás para tentar entender se existia a possibilidade de chegada do Luciano Vieto ao Cruzeiro e descartaram para mim que nesse momento o jogador esteja na mira do Cruzeiro. A diretoria cruzeirense até busca um atacante sim. Inclusive, hoje pela manhã foi noticiado que será necessária uma intervenção cirúrgica na região do pubis do Dineno. Juan Dineno, centroavante do Cruzeiro, artilheiro do Cruzeiro nessa temporada, ele tem sofrido com uma pubalgia e precisará passar por uma intervenção cirúrgica. Então, o Juan Dineno, ele deve ficar fora por muito mais tempo e o Cruzeiro procura sim de um atacante. O Cruzeiro quer um centroavante ou dois até na próxima janela de transferências, já que hoje 2 jogadores apenas estão à disposição para essa função, o Rafa Silva e o Rafael Papagaio. Então a diretoria busca um atacante que esteja mais saudável, que possa render bastante nesse elenco comandado pelo Fernando Seabra. E aí o Luciano Vieto não é um dos nomes. São Paulo até tem interesse na contratação do jogador, mas não fez uma proposta, não fez uma consulta, não fez absolutamente nada até aqui. Monitora e avalia a possibilidade de investimento no atacante. No entanto, São Paulo não enviou uma proposta e o Cruzeiro também não enviou nada até aqui. Só para que vocês, torcedores, entendam. O Luciano Vieto, revelado pelas divisões de base do Estudiantes, ainda nas divisões de base se transferiu para o Racing, terminou a formação no Racing e aí foi negociado ao Villarreal. Na Europa, passou pelo Villarreal, pelo Atlético de Madrid, pelo Sevilha, pelo Valência e pelo Fulham da Inglaterra. O último time dele na Europa foi o Sporting de Portugal. Depois disso, defendeu o Al-Hilal da Arábia Saudita, o Al-Shabaab também da Arábia Saudita e agora está no Al-Qadsiya também da Arábia Saudita, time que joga a segunda divisão do futebol saudita. Ele tem contrato até junho de 2024, a partir de julho ele está livre, pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube e um dos destinos pode ser o São Paulo. O Cruzeiro descartou que tem interesse na contratação do jogador. Para finalizar, a situação envolvendo o atacante Lucas Braga. Ele que pertence ao Santos, está defendendo o Shimizu S-Pulse do Japão. Ele tem recebido consultas nesse mercado da bola. Clubes do Brasil e do México já colheram informações sobre o jogador e cogitam uma proposta na próxima janela de transferências. Há possibilidade de formalização de uma oferta entre junho e julho, que é quando de fato o mercado da bola estará aquecido no futebol brasileiro e também no futebol mexicano. Lembrando, os japoneses têm contrato de empréstimo com o jogador até dezembro de 2024 e eles têm a preferência na aquisição do atleta. Existe hoje uma opção de compra que estabelece que os japoneses podem desembolsar 2 milhões de dólares, que dá 10 milhões e 320 mil reais, pela contratação do jogador de 27 anos. E aí, o Santos, assim que receber uma proposta, ele tem que notificar os japoneses. E caso os japoneses não queiram comprar, ele pode ser negociado com outro clube. Caso os japoneses tenham interesse na manutenção do atleta, eles têm que desembolsar os 2 milhões de dólares estabelecidos em contrato pela manutenção do jogador. Então, o Santos aguarda isso. Hoje, no futebol japonês, o Lucas Braga tem jogado bem. Ele, embora seja atacante, jogue pelos lados do campo, ele tem jogado mais como um meia atacante, um pouco mais recuado. Ele disputou 16 partidas na atual temporada, 1.048 minutos em campo e marcou 4 gols. Lembrando, o Shimizu S-Pulse joga a J2 League, que é a segunda divisão do futebol japonês. Então, hoje existe o interesse existem interessados, tanto no Brasil quanto no México, pela contratação do Lucas Braga. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.